Do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Nós estamos estudando o livro do Gênesis e nós estamos no capítulo 1, logo no início. Mas antes de entrar no próprio texto, eu gostaria de fazer uma observação, porque às vezes, assim como eu, você também tem essa dificuldade de estar ministrando a palavra do Senhor, e às vezes nós achamos que ministrar é um mistério, é um dom, é uma dádiva. Por mais que eu acredite no dom, mas existe algo que a homilética vai chamar de interpretação de texto. E nós aprendemos isso desde lá do primário, nós sempre aprendemos a interpretação de texto. Isso é muito importante dentro do cenário, quando você está pregando. É importante você entender o texto, aplicar o texto. Então, às vezes, é só uma questão de interpretação, não é uma questão de dom. Por mais que você precisa de uma retórica ali, mas você precisa também ter esse conhecimento textual. Não é um conhecimento teológico, mas o texto como um todo. Independente se você vai pregar João 3,16, mas que você conheça João capítulo 3. Isso é muito importante. Então, antes mesmo de você tentar entender isso, você precisa fazer algumas perguntas para o texto, porque quando você pergunta para o texto, o próprio texto te responde. Por exemplo, a primeira pergunta é: o que o texto diz? O que ele está me dizendo? Isso aqui, quando eu faço essa pergunta para o texto, eu estou fazendo uma observação. Qual que é essa observação? Eu preciso analisar esse texto, porque eu quero entender o que esse texto quer dizer. Então, qual que é a assinatura deste texto? E dentro desta pergunta, o que diz o texto, eu preciso entender mais 3 perguntinhas, que é simples, é básica. Para quem, por quê e para quê? Grave isso. Para quem, por quê e para quê? Essa aqui é uma das partes crucial de quando você está montando uma mensagem, quando você está tentando entender o texto bíblico. Para quem é o destinatário? Para quem Deus escreveu esse texto? Para quem Deus inspirou o escritor para que fosse escrito? No nosso caso, nós estamos estudando Gênesis, então, para quem Deus instruiu Moisés que escrevesse o livro do Gênesis? Então, a segunda pergunta é por quê? Esse porquê aqui é a causa. Essa pergunta ela investiga ali o problema. Por que mesmo que Deus escreveu aquele texto? Qual que era o objetivo que Deus tinha ao escrever aquele texto? Então, e por finalizar aqui, a gente tem o para quê. Para quê é o propósito. É claro que é a pergunta final, é a pergunta objetiva, ou seja, se o primeiro é o porquê, ele olha para o passado, o para que ele vai olhar para o futuro. Então, primeiro, nesse contexto, o que o texto está me dizendo? Eu preciso perguntar: Deus, para quem o Senhor escreveu? Então, quando eu estiver perguntando para quem Deus escreveu, eu começo a analisar dentro do próprio capítulo, se é um capítulo anterior, se é um capítulo posterior, mas eu dentro do próprio texto ali, eu consigo articular e entender para quem Deus escreveu, por que Deus escreveu e para que Deus escreveu. Então, esse para que ele vai olhar para o futuro, esse para que ele vai me instruir melhor, para que eu possa aprender. Então, pega essa dica, anota isso daí para você. A terceira pergunta que eu preciso fazer para o texto é: o que o texto significa? Isso é interpretação. Essa pergunta ela é sobre um contexto histórico. Eu preciso analisar ali, mas no literário mesmo, ou melhor, no literal. Perdão. Então, essa pergunta feita no literal, eu estou perguntando o contexto histórico. O que significa esse texto? Naquela época, como que esse povo recebeu essa informação? Isso é interpretação. Eu estou interpretando o texto sem colocar nada acréscimo, nenhum acréscimo, sem colocar nada a mais. E por fim, eu preciso perguntar para o texto: o que o texto me diz hoje? Aí sim eu faço a aplicação.
aí sim eu posso colocar essa aplicação para a minha vida. Primeiro, eu faço a pergunta para quem, por quê e para quê. Aí eu faço aquela análise, depois eu pergunto o que significa, mas o contexto histórico ali na íntegra, no literal mesmo, e por fim eu pergunto o que esse texto me diz hoje, me diz nos dias atuais. Essa é uma parte importante que você precisa ter antes que você possa chegar nesse consenso ou contexto de pregação, de você expor a palavra do Senhor, explanar a palavra do Senhor. Então, aqui eu só queria que você entendesse isso, porque nós vamos precisar desse entendimento durante todo o capítulo, durante todo o livro, tanto do Velho Testamento, tanto do Novo, que o nosso projeto e objetivo é chegarmos até o livro do Apocalipse estudando. Então, fique aí, curta, compartilhe e que você possa ajudar a gente a crescer esse canal, a divulgar a palavra do Senhor. Nós sabemos que a Bíblia, ela mesmo do Velho Testamento, ela tem coisas que nos fala até nos dias de hoje. Só que o Velho Testamento, ele é um contexto histórico. Deus deu a direção para Moisés, mas com um projeto. Qual que era o projeto de Deus? Quando Deus instrui a Moisés a escrever, Moisés estava ali saindo de dentro do Egito, ou melhor, já tinha saído de dentro do Egito, estava ali peregrinando ali no deserto, ali na tentativa de alcançar a terra prometida. Mas o povo que saiu do Egito, eles tinham muitas perguntas. Eles tinham muitos questionamentos, eles se perguntavam e automaticamente procuravam o líder, querendo saber o que houve, o que aconteceu, por que eles estavam ali, por que eles nasceram, quem é esse Deus. Então Moisés agora, ele pega esse povo, está no meio do deserto, só que Moisés precisa colocar Deus diante deles, mas não é qualquer Deus, agora é o Deus libertador. Então, o plano de fundo de Gênesis ali é basicamente isso. Moisés quer apresentar Deus para o povo, mas de uma forma poderosa. Então, por isso, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Gênesis, eles são os capítulos mais importantes, na minha visão, diante de todo o Velho Testamento, e se não dizer de toda a Bíblia Sagrada. Porque são nesses 3 primeiros capítulos onde nós vamos ter todo um conjunto que forma a humanidade, que forma os princípios básicos da evolução, o formato do caráter, o casamento. Então tudo ali vai estar projetado só nesses 3 capítulos. Eu arrisco em dizer que se porventura fosse arrancado os 3 primeiros capítulos da Bíblia e nós pegássemos ela para ler do início ali, dificilmente nós iríamos entender tudo. Iria ficar vago, com muitas perguntas. Então, partindo agora para o próprio texto, o versículo 1 ele nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que Deus, ele sempre existiu. Deus, ele não passou a existir quando o mundo existiu. Deus, ele sempre existiu. Então, Moisés aqui, ele não explica Deus. Ele já começa o versículo dizendo: no princípio criou Deus. Então, ou seja, se Deus criou, Deus já existia. Ele não passa a existir, ele já existia. Então, criou Deus os céus e a terra. Contrário ao que era ensinado dentro do Egito, que os deuses eram criados, ou seja, era um Deus criando outro Deus, que dentro da teologia vamos chamar de teogonia, a criação, deuses criando deuses. Então Deus agora se apresenta para o povo de Israel como um Deus diferente, como um Deus que não precisou de outro Deus para a sua existência. Agora Deus se apresenta, ou melhor, Moisés apresenta Deus de uma forma que ele é a existência. Ele coexiste, ele não precisa de nada para a sua existência. Então,
a teogonia, eles pensam dessa forma, que existe um Deus que criou outro Deus e assim sucessivamente. Então, esse Deus que nós servimos e que Moisés apresenta ali para o povo é esse Deus que criou todas as coisas. E aqui nós vemos que Deus, ele criou os céus e a terra. Tudo ele criou. Então, esses céus e terra aqui, ele nos dá um sentido de completo. Deus, ele criou tanto na parte terrena como nos ares, como as coisas celestiais. Então, Deus, e essa criação, ela nos ensina que Deus é um ser pessoal. Deus, ele fez tudo pelo seu poder. O versículo 2, ele vai estar escrito assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por mais que Deus seja um ser complexo, mas Deus, ele se torna simples. Por mais que é difícil nós expormos e explicarmos Deus, mas o versículo ele já dá essa direção de pluralidade de Deus. Claro que aqui neste versículo nós não vamos falar de trindade ainda, mas porque é cedo demais para falar isso, porque mais ao final do próprio capítulo nós vamos ver sobre isso, mas nós já vemos essa pluralidade de Deus. Porque até mesmo posteriormente em outros capítulos, como o capítulo 3, versículo 22, como o capítulo 11, versículo 7, nós vamos ver mais sobre isso. O mundo, ele não é autossuficiente. O mundo não existiu por si só, como a própria ciência diz. Tudo que existe, tudo que você possa imaginar sobre a existência, ela precisou do poder divino. Ela precisou da força divina. O mundo, ele não é Deus, mas também o mundo, ele não é dentro de Deus e vice-versa. Porque alguns pensadores egípcios da época, algumas filosofias egípcias, eles pensavam que o mundo era Deus. Deus, ele estava sendo representado pelas coisas do mundo. Por isso eles cultuavam o sol, cultuavam o rio Nilo, cultuavam a terra, porque eles tinham esses princípios de que Deus era o mundo e o mundo era Deus. Então, para os egípcios, para os cananeus, o Deus em si que ele servia, os deuses se fundiam com a criação, que eram os deuses, a terra, por exemplo, o rio Nilo. Então Deus era uma força maior, existia um Deus todo-poderoso, mas ele se fundia no rio Nilo, ele se fundia com o sol, ele se fundia com a terra, a fim de poder abençoar os seus servos, abençoar aqueles que o serviam. Então, quando o texto diz assim que a terra era sem forma e vazia, é o próprio versículo que nós lemos, ele retrata que a terra ele não tinha condições de existir, não tinha condições de poder ter vida neste lugar. Então, a presença de Deus que estava neste lugar, a presença de Deus que estava cobrindo aquilo ali, o poder de Deus quando se manifestado no planeta Terra, é justamente isso, dando para este planeta a condição de existência, a condição de sobrevivência. Então, por isso, o texto diz que era sem forma e vazia, justamente porque existia o planeta, mas não existia uma forma de vida aqui, porque tudo dependia de Deus para a existência. E antes de tudo, essa Terra, o planeta Terra, era apenas uma massa, um globo, uma massa aqui, sem uma forma, sem nada, era coberta com água, era um material bruto,
podemos assim dizer. O texto nos apresenta que o mundo, o planeta Terra, ele foi construído em duas etapas. A primeira etapa, Deus ele faz, e a segunda etapa, Deus preenche. Na primeira etapa, Deus constrói o espaço. Na segunda etapa, Deus preenche o espaço que ele construiu. Por exemplo, no primeiro dia, ele fez a luz. No quarto dia, cria o sol, a lua e as estrelas. No segundo dia, ele fez a água e céus. No quinto dia, ele fez aves e peixes. No terceiro dia, fez a terra fértil. No sexto dia, ele fez os animais e o homem. Então, tudo foi planejado por Deus. Deus arquitetou tudo. Nada fugiu do controle dele. Ou melhor, nada foge do controle dele. E nós vamos para o versículo 3 e ao versículo 5. Aqui Deus comanda a criação da luz. No original eu acho interessante, do hebraico, lembrando que o Velho Testamento ele foi escrito sua maior parte no hebraico e algumas partes no aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, do original, está escrito que Deus apenas disse luz e houve luz. Então, não tem essa frase, e disse Deus, haja luz. Então, Moisés aqui ele queria enfatizar o grande poder de Deus. Então, por uma simples palavra de Deus, luz, e houve luz. Então, Moisés queria enfatizar. Deus ele faz a distinção, separando, ainda no versículo 3 a 5, ele separa a luz das trevas. Claro que já dando ênfase ali à noite e ao dia. Se nós observarmos, se você pegar aí agora, pesquisar na internet, você vai ver uma imagem do planeta Terra, você vai ver que de um lado vai ter luz, de outro lado vai estar escuro. A maioria das fotos é tirada dessa forma. De um lado tem a luz, né, que é o reflexo do sol, e do outro lado vai ter a escuridão. Então Deus já estava fazendo ênfase porque milhares de anos posteriormente nós iríamos descobrir isso. Então Deus já estava dando ênfase a essa noite e dia posteriormente. O versículo do 6 ao 8, Deus vai fazer a separação das águas e águas. Essa separação de águas e águas, ela se trata das nuvens. Todos nós sabemos disso, aprendemos isso no primário ainda, que as nuvens ela é pequenas gotículas de água, pequenas partículas de água. Então, quando há essa separação, que o texto vai dizer que é a expansão, que houve separação de águas e águas, nós já entendemos que Deus está se referindo às nuvens. Então ele faz essa separação aqui na terra, aparece a porção seca e depois ele faz a separação de mares. Claro, a gente vai ver isso mais à frente, mas neste contexto aqui, neste texto que nós lemos, ele faz essa separação, que houve uma expansão entre águas e águas. Então as nuvens lá no céu e as águas aqui na terra. E esse céus que aparece no texto não é os céus morada de Deus. Hoje é chamado de troposfera. Então, quando Deus retrata de céus, nós precisamos lembrar que Moisés estava escrevendo. Então, Deus não pode explicar de forma íntegra, de forma literal para Moisés, porque também Moisés jamais iria entender a complexidade que é tudo isso que Deus criou, a complexidade do planeta Terra, do espaço sideral. Então é muito complexo, até para nós, ou melhor, até para os cientistas nos dias atuais, tem uma complexidade gigantesca. Imagina Deus explicando para Moisés a troposfera, estratosfera, mesosfera, exosfera, atmosfera, espaço sideral. Claro que Moisés iria ficar confuso e não tinha necessidade dessa explicação. Então Deus apenas dá só essa divisão para Moisés a fim de que ele pudesse. E aqui nós vamos para o terceiro dia.
que é do versículo 9 ao 13, que você possa estar lendo, dando pause aí no vídeo, vai lendo aí. Aqui Deus ele faz a divisão e dá nomes. Nesse momento aqui, pela primeira vez Deus cria algo, ele dá a autossuficiência, posso assim dizer. Ele dá o poder da multiplicação. E essa multiplicação é somente a sua própria espécie. E é dito 3 vezes só nestes versículos de 9 a 13. Então Deus ele fez tudo. No terceiro dia, então, nós podemos ver que, sendo bem raso no entendimento, nesse terceiro dia, quando ele faz tudo, já tem dado o nome. Então, na minha visão, no meu pensamento, nada evoluiu. Não tem uma evolução, como diz os estudiosos, que o homem veio de um primata, de um macaco, na forma pejorativa, é claro. Então, como alguns pensadores falam dessas evoluções, mas eu não acredito nesse ponto de vista, porque Deus já deixou tudo pré-estabelecido, Deus já deixou tudo organizado. Então eu não acredito que houve uma alteração genética, uma mutação genética, mas eu creio sim em adaptações. Por exemplo, um animal que seja aqui do Nordeste, seja aqui de Minas, se ele for migrar para um país asiático, por exemplo, certamente ele vai se adaptar ao clima, vai se adaptar a alguns sensores dele, algumas funções dele vai ser modificada para se adaptar. Isso eu acredito. Mas eu não acredito que há uma mutação, que um ser que se transformou em outro, justamente por causa desse texto. Aqui Deus ele estabelece um projeto, Deus arquiteta um projeto e deixa o projeto extremamente perfeito para funcionar. Então, além dele dar nomes, a ordem de Deus é para que cada espécie ela reproduzisse, ou melhor, multiplicasse a sua própria espécie. Então, Deus não pediu para que fosse feita uma mutação, para que aparecesse outros seres. Deus manda que ela multiplique da própria espécie. Cada espécie multiplique a sua própria espécie. E aqui nós chegamos no 4º dia, que é do versículo 14 ao 19. Embora o texto não dá nomes, mas nós sabemos que se trata do Sol e da Lua. Isso é uma conjectura nossa e nós temos essa consciência hoje, claro, posteriormente a isso. Mas algo que me chama muito a atenção é que Moisés, quando ele vai se referir às estrelas, ele apenas disse: e criou as estrelas. Mas eu entendo a simplicidade de Moisés, eu entendo quando Moisés tinha essa simplicidade e até mesmo, entre aspas, muitas aspas, essa ignorância, como eu disse algum minuto atrás, que Deus também não poderia explicar para Moisés a complexidade do universo. Não tinha como Deus transmitir isso para Moisés. E mesmo se Deus abrisse os olhos dele e mostrasse para ele, ele também não iria entender, muito menos conseguir escrever acerca disso. Imagina Moisés escrevendo um relato acerca do buraco negro. Certamente ele não iria entender nada do que Deus estava falando, muito menos do que Deus estava mostrando. Então, em apenas 3 palavras, Moisés descreve todo o espaço sideral que existe, todo aquilo que eu falei, toda a estratosfera, a mesosfera, a exosfera, a atmosfera, o espaço sideral. Moisés explica tudo isso em 3 palavras e criou as estrelas, só isso. Então, isso, claro que enfatizando o grande poder de Deus, mas Moisés ele tem essa simplicidade de representar tudo isso que Deus criou em apenas 3 palavras.
Na teologia, isso é teologicamente falando, a Terra é o centro do universo. O planeta Terra é o centro de toda a existência do espaço sideral, de todo o universo. O planeta Terra é o centro e Deus ele tem 3 objetivos quando ele cria os luminares. Aqui eu já vou dar nomes, que é o Sol e a Lua, mas a Bíblia não dá esses nomes. O primeiro era separar a noite do dia. O segundo era iluminar o dia e a noite. O terceiro era separar as estações, dias e anos. Deus não dá nome. Isso é um entendimento que nós chegamos quando nós lemos, que lembra que eu disse lá atrás, lá no início, que nós precisaríamos entender como um todo, precisaríamos entender o para quem, o porquê do texto. Então nós sabemos que quando Moisés estava escrevendo, eles tinham acabado de sair de dentro do Egito. Embora já tinha muitos anos, mas ali era recente aquela saída, então ainda tinha muita cultura do politeísmo infiltrada dentro deles, e um dos deuses que eles adoravam era o deus Ra. Então aqui a gente chega a um entendimento que Deus não dá nome ao sol justamente para enfatizar para o povo egípcio, para aqueles que aprenderam a cultura egípcia, dizendo: olha, isso aí que vocês cultuam foi eu que construí. E nem nome eu dei. Então, Moisés ele tem esse cuidado, essa informação de levar para aquele povo esse grande poder de Deus, que Deus que construiu algo tão magnífico, algo tão grandioso que é o sol, e nem nome ele deu. Para nós termos hoje a noção do grande poder que é o nome do Deus Todo-Poderoso. Então ali aquele povo cultuava o Deus Sol, que chamava de Ra. Então Deus vem com essa informação para o povo dele: olha, isso aí que eles cultuam aí, foi eu quem fiz, foi eu quem construí, eu que projetei, e nem nome eu dei. E nós chegamos agora nos versículos 20 a 23. Aqui, nesses versículos, Deus começa a preencher aquele espaço que eu disse lá no início. Deus começa a preencher aquilo que ele havia construído. Por isso que eu disse que Deus arquitetou tudo, nada fugiu do controle dele. Então, Deus ele preenche esse espaço que agora ele tinha feito. Só que há uma pergunta que eu queria que você respondesse para você mesmo. Se quiser deixar no comentário, fica à vontade. O texto disse que ele criou as grandes baleias, mas o texto também disse que ele criou as grandes criaturas marinhas. Que criaturas seriam essas? Quais são essas criaturas? As tartarugas marinhas, serpentes marinhas, as iguanas marinhas, os crocodilos de água salgada. Que criatura era essa? Há uma interrogação aí. Será que seria o megalodon? Então, fica uma pergunta: quais são essas criaturas? Na minha opinião, isso é uma opinião particular, seriam os dinossauros ali marinhos da época, que por uma ordem divina não sobreviveram ao dilúvio. Então, essa é a minha visão, não é algo bíblico nem teológico, mas é a minha visão acerca de... E ainda nesse texto, nós vemos que no final, Deus ele preenche o espaço com as aves e dá uma ordem para elas, para que elas multipliquem. E o texto é bem mais enfático, dizendo assim: e Deus os abençoou. Então, Deus deu uma bênção sobre eles, essa bênção da multiplicação. E aí nós chegamos no sexto dia, que é do versículo 24 ao 25. Deus agora, ele cria os animais,
mas ordena que a terra faça isso. Então, ou seja, ele cria um protótipo e ordena que a terra multiplique aquilo ali. Ele dá uma ordem de continuidade para que a terra pudesse continuar. E no versículo 25, Moisés ele classifica, ele dá nomes a alguns animais. Só que aqui não há uma limitação, porque às vezes quando nós lemos o texto assim isolado, nós imaginamos e lemos uma limitação, que Moisés limitou os animais ali. Não, Moisés, por mais que ele teve essa inspiração divina, mas Moisés ali ele apenas conseguiu identificar os animais que ele tinha convívio. Ele fala dos nomes de animais apenas de um pastor nômade. Então, ali, ou seja, ele deu o nome daquilo que ele conhecia. Imagina Moisés vendo um ser que ele nunca viu no planeta, ele nunca viu falar, nem nas histórias, nem nos estudos que ele teve do Egito, ele nunca ouviu falar. Então certamente ele também não saberia expressar quais seriam aqueles animais. E nós chegamos no versículo 26 a 28 do sexto dia. E pela primeira vez, então Deus diz a fala: façamos. E esse façamos, eu sei que você, assim como eu, já ouvimos muitas histórias desse façamos. Quem são esses que estão com Deus? E há 3 possibilidades que eu quero expor aqui para vocês, que tem possibilidades, mas algumas a gente acaba refutando, mas alguns acreditam também. Isso é um direito. A primeira possibilidade é que quando Deus disse façamos, ele estava usando o plural majestático. O que é um plural majestático? É o uso da primeira pessoa do plural, nós. Quando eu digo assim, por exemplo, nós estamos fazendo um estudo bíblico do Gênesis. Quando eu digo nós, eu estou usando a primeira pessoa, só que para me referir a mim mesmo. Eu estou dizendo nós no plural, mas eu estou falando de mim mesmo. Só que isso não pode, essa possibilidade, ela não é coerente com Deus, porque mais tarde, ou melhor, lá no Novo Testamento, nós vamos entender quem é esse nós. Por que Deus disse nós? Então, essa possibilidade do plural majestático, ela já cai por terra. A segunda possibilidade é Deus falando com os anjos. Alguns acreditam que Deus estava só que Deus estava falando com os anjos. Só que quando nós lemos façamos o homem a nossa imagem e semelhança, isso cai por terra, porque nós não temos a semelhança dos anjos, nós temos a semelhança de Deus. Então essa vertente também ela não se encaixa no contexto que nós estamos estudando. E a terceira e última vertente, ou melhor, a terceira e última possibilidade, é que de fato nós somos a imagem e semelhança de um Deus trino, de um Deus único, mas ao mesmo tempo ele é. E essa complexidade de Deus é que o torna majestoso. Essa complexidade de Deus torna ele Deus. Essa pluralidade de Deus, da pessoa de Deus, é que o torna maravilhoso. Se você soubesse o endereço de Deus, se você soubesse aonde Deus mora, quais os nomes dos pais de Deus, certamente ele não seria Deus, ele seria como um de nós. Então ele não seria Deus. E quando Deus disse, façamos a nossa imagem e semelhança seria um ser pessoal, um ser inteligente, um ser consciente, um ser criativo, um ser com linguagem capaz de se comunicar e também um ser moral, um ser cheio de amor, justiça, ético, bondade, cheio de retidão, exatamente como Deus é.
Então, às vezes, quando nós vemos a expressão façamos o homem à nossa imagem e semelhança, quando nós imaginamos imagem e semelhança, nós cremos que uma imagem, esse estereótipo, essa forma física que nós temos. Mas claro que Deus não é assim. Se Deus fosse assim, certamente todos nós seríamos iguais. Então, quando ele diz imagem e semelhança, ele está falando da sua essência, que seria depositada em nós para que nós fôssemos representantes dele aqui na terra. Deus tinha 3 objetivos, ou melhor, Deus tinha alguns objetivos, não era só 3, era bem mais, mas eu vou citar alguns aqui. Ele tinha alguns objetivos ao criar o ser humano. Primeiro objetivo, que o ser humano fosse seu representante aqui na terra. Segundo, que o homem dominasse sobre a criação que ele tinha feito aqui na terra. Terceiro, que ele tivesse como com Deus e que se relacionasse com Deus de forma voluntária e efetiva. Então Deus queria que o ser humano se comunicasse com ele diariamente, mas de forma espontânea, de forma voluntária. E quando Deus ele cria este homem com essas características, com esses objetivos, aí Deus cria o Adão. Adão significa barro, em algumas versões fala que significa vermelho, mas a mais aceita é que significa barro. Aqui Moisés ele dá a direção. Moisés ele dá a direção ali de como seria o projeto. Porque Moisés fala que criou macho e fêmea, ou seja, 2 seres totalmente diferentes, biologicamente falando, mas ao mesmo tempo parecidos com Deus, ao mesmo tempo iguais. Então note que antes de Deus criar o ser, o físico, literalmente o boneco, Deus criou macho e fêmea. Mas por que Deus faz isso? Deus ele já estava mostrando a grandiosidade. Deus faz 2 seres diferentes que são totalmente diferentes biologicamente falando, se entenderem, ter relacionamento. E essa essência de macho e fêmea já mostrava desde o início de que mesmo sendo nós seres tão diferentes de Deus e diferentes uns dos outros, nós temos a capacidade de amarmos uns aos outros, de nos relacionarmos uns com os outros e, acima disso, amar a Deus sobre todas as coisas. Então Deus, quando ele constrói o homem ali no seu projeto macho e fêmea, ele já estava apontando essas vertentes. E para a gente finalizar, o versículo 29 a 31, ele vai nos apresentar algo interessante. Primeiro eu vou te contar uma história. Na antiga cultura do Oriente, dizia que os homens, para cultuar a Deus, ou melhor, o Deus deles, eles teriam que pegar uma salva, uma espécie de bacia de ouro, e ali colocar as frutas, a carne, seja lá o que eles fossem alimentar os deuses dele. Então, ali eles alimentavam os deuses deles. Só que agora, no versículo 29 ao 31, nós vamos ver ao contrário. É o Deus que nós servimos, é quem vai nos alimentar. Lá no Egito, eles alimentavam os deuses, mas agora Deus vai nos alimentar. Deus vai nos sustentar, mostrando para eles e para nós até nos dias de hoje, que esse Deus que nós servimos é um Deus tão grandioso, é um Deus tão poderoso, que faz todas essas coisas para nos apresentar um Deus íntegro, um Deus amoroso, um Deus protetor, um Deus cuidadoso, um Deus que está sempre olhando a nosso favor. E esse Deus é o mesmo Deus que está aí sobre a sua vida, com as mãos colocadas sobre a sua família, sobre a sua história. Um Deus que quer te abençoar, um Deus que quer transformar a sua vida, um Deus que quer te direcionar
mas direcionar a lugares de paz, a lugares de tranquilidade, a lugares de felicidade. O Deus que construiu o projeto lá de Gênesis capítulo 1 é o mesmo Deus que está construindo o projeto para abençoar a tua vida. Fique neste canal, que você possa ser grandiosamente abençoado por este Deus que eu vos apresento aqui. E que você possa nos acompanhar, que em breve nós estaremos estudando o capítulo 2, que é a continuação dessa grande história. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.